feche os olhos e, se você quiser, pode simplesmente permitir-se desacelerar agora, deixando que tudo ao seu redor perca por alguns instantes a importância e, aos poucos, seu corpo começa a encontrar um novo ritmo, mais leve, mais lento, mais confortável. Perceba a sua respiração, sem mudar nada, apenas observe. O ar que entra, o ar que sai. E à medida que observa, talvez perceba que, naturalmente, a sua respiração começa a se tornar um pouco mais profunda, um pouco mais tranquila, mais lenta, mais suave. E enquanto isso acontece, sinta que os seus ombros começam a soltar qualquer tensão que, por acaso, ainda estivesse ali. Seus braços pesam, soltam, relaxam. As mãos, os dedos ficam tranquilos. E talvez uma sensação agradável de conforto, de aconchego, comece a se espalhar. Dos ombros para o pescoço, do pescoço para o rosto. E, de alguma forma, você sente que até os músculos da sua face suavizam. A testa lisa, as pálpebras macias, as bochechas soltas, a mandíbula completamente relaxada. E, enquanto isso, talvez perceba que seus pensamentos vão ficando mais distantes, mais suaves, como nuvens passando lentamente no céu da sua mente. E não há nada que precise fazer agora, além de permitir que esse relaxamento simplesmente vá se aprofundando. Desça agora para o peito, soltando qualquer aperto, qualquer peso que, porventura, estivesse ali. Seu abdômen também relaxa, se solta. Talvez até a sua respiração se torne um pouco mais fluida, e essa sensação de soltura desce para os quadris, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, e chega até os pés, que também relaxam, soltam, descansam, como se todo o seu corpo fosse ficando pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado de tão relaxado e leve como se pudesse flutuar dentro de si mesma. E nesse espaço de conforto, de aconchego, de presença, você percebe que está tudo bem, que você está completamente segura e que talvez isso seja apenas o começo de uma jornada muito mais profunda, de reconexão, de libertação e de reencontro consigo mesma. E enquanto você se permite ficar assim por mais alguns instantes, sentindo essa paz, esse relaxamento, esse cuidado, aos poucos você vai se preparando para dar o próximo passo, para acessar um espaço ainda mais profundo, dentro de si mesma, onde a verdadeira transformação está prestes a acontecer. E enquanto você percebe que o seu corpo continua relaxando cada vez mais e a sua respiração se mantém tranquila, confortável, talvez comece a perceber que quando a sua mente desacelera e o corpo relaxa, um novo espaço começa a se abrir dentro de você. Um espaço que talvez sempre esteve aí, esperando o momento certo para ser acessado. E agora, esse momento chegou. Imagine como se, diante de você, se abrisse um caminho leve, agradável, talvez ladeado por árvores, ou cercado por uma natureza viva, ou, quem sabe, um caminho feito de luz, que te guia suavemente os seus passos. E à medida que caminha, como se a cada passo você mergulhasse mais profundamente no seu próprio ser, mais profundamente para um espaço que é só seu. Um lugar onde tudo é seguro, acolhedor, tranquilo e protegido. Talvez um jardim secreto, talvez uma clareira, ou então uma sala sagrada, cheia de luz, de cores de paz. Perceba como esse lugar se apresenta para você. As cores, os sons, os aromas, a temperatura. Tudo, absolutamente tudo, é perfeito para você. E nesse espaço,
você percebe que está completamente segura, amparada, protegida. É como se a própria vida, o próprio universo, estivesse te acolhendo agora. Esse é o seu espaço de poder, de cura, de reconexão. Aqui nada te ameaça, nada te pressiona, nada exige algo de você. Aqui você pode simplesmente ser, respirar, estar. E talvez perceba que nesse espaço existe uma energia, um campo amoroso de luz, de acolhimento, de transformação. E é exatamente aqui que toda a sua jornada de libertação, de fortalecimento e de transformação vai acontecer. Porque esse espaço é um reflexo do que existe dentro de você, o seu lar interno, o seu templo interior, o seu lugar seguro. E sabendo disso, você pode, por alguns instantes, apenas se permitir, sentir como é estar aqui, segura, acolhida, em paz, no centro de si mesma. E quando você se sente pronta, percebe que nesse lugar existe uma porta, um portal, uma passagem, que te convida a acessar o próximo nível da sua própria transformação. E aos poucos, enquanto se conecta com essa energia, com essa segurança, com esse acolhimento, você vai se preparando para seguir ainda mais fundo dentro de si mesma, onde tudo o que precisa ser liberado, curado, transformado, está prestes a ser acessado. E enquanto você sente que esse espaço seguro já te envolve, como essa energia de acolhimento, de cuidado, de amor, talvez perceba que bem ali, diante de você, existe um caminho ou uma passagem que te leva ainda mais fundo. Talvez uma trilha suave, entre árvores que sussurram palavras de força, de leveza. Ou talvez um portal de luz, que pulsa calmamente, como se dissesse que você está pronta para dar o próximo passo. E quando você aceita esse convite, percebe que cada passo adiante é como se te levasse para mais fundo, mais perto do seu próprio centro. Cada passo solta um peso antigo, solta uma camada velha, que não te pertence mais. E aos poucos, você chega a um novo lugar, um lugar especial, sagrado, que talvez nunca tenha acessado de forma tão consciente. Perceba como esse espaço se revela para você. Talvez seja um templo, feito de luz, de pedras, de natureza viva. Talvez um jardim secreto, cheio de flores, de aromas suaves, de sons que acalmam. Ou talvez seja um grande campo aberto, onde a imensidão abraça você. Perceba como o chão desse lugar se sente sob seus pés, se é macio, firme, quente. Sinta o ar, se ele é fresco ou levemente aquecido. Se há o som da água, de pássaros, onde o silêncio, ou apenas um silêncio que abraça. E enquanto observa, talvez perceba que esse espaço parece de alguma forma conhecido, como se fosse o reflexo exato da sua própria essência. Aqui, você não precisa ser nada além de ser quem você realmente é. Aqui, ninguém te julga, ninguém te exige, ninguém te cobra. Aqui, você é livre, inteira, segura. Perceba que nesse espaço existe uma energia clara, vibrante, uma presença amorosa que acolhe cada parte sua. E essa energia te envolve como um abraço quente, confortável, seguro. Como se dissesse que tudo, absolutamente tudo, está exatamente como deveria estar. Esse lugar é onde toda a transformação a partir de agora vai acontecer. Aqui você pode se libertar de tudo aquilo que não te serve mais. Aqui você pode encontrar com a sua verdade,
com a sua essência, com quem você realmente nasceu para ser. E enquanto você sente isso, talvez perceba que algo dentro de você começa a se abrir, a se expandir, a se preparar, porque muito em breve você vai dar um passo ainda mais profundo, ainda mais poderoso, rumo à libertação daquilo que te prendeu por tanto tempo. E agora, tudo começa a se alinhar dentro de você. E enquanto sente que esse espaço está absolutamente seguro, acolhedor, perfeito, perceba que bem ali, no centro desse lugar, existe algo especial. Talvez uma porta, um arco de luz, um círculo de energia, ou quem sabe, um portal que pulsa, que vibra, que te chama. É como se esse portal fosse feito da mais pura luz, uma luz viva, que respira, que se movimenta, que te convida a atravessar. E talvez você perceba que essa luz parece reconhecer você, como se dissesse que esse momento sempre esteve guardado, esperando que você estivesse pronta para isso. Perceba que, ao se aproximar, sente uma energia diferente, uma mistura de paz, de amor, de segurança, mas também de força, de poder, de liberdade. Como se esse portal fosse a passagem entre quem você foi e quem você está prestes a se tornar. E, aos poucos, conforme você observa, percebe que esse portal começa a se abrir. Talvez com um movimento suave, girando, pulsando, emitindo pequenas faíscas de luz. Ou talvez simplesmente expandindo-se, como se criasse um campo que te envolve, que te acolhe. E nesse momento, algo dentro de você sabe que, ao atravessar esse portal, você deixa para trás tudo aquilo que não te serve mais. As culpas, os medos, as amarras invisíveis, a necessidade de agradar, se anular. Tudo isso fica para trás, porque esse portal é passagem para a sua verdade, para quem você realmente é. E talvez você perceba que do outro lado existe uma energia, uma presença que já é sua, que sempre foi sua, a sua verdadeira identidade, a sua essência, a mulher que você nasceu para ser, segura, livre, autêntica, inteira. E enquanto sente essa certeza crescendo dentro de você, percebe que está pronta, pronta para atravessar, pronta para se libertar, pronta para se encontrar. E, aos poucos, perceba que esse portal se alinha com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma. Como se dissesse que tudo, absolutamente tudo, está no lugar certo, no momento certo, e que você está exatamente onde deveria estar. Agora, basta escolher dar o próximo passo e atravessar para um novo tempo, para uma nova versão, para uma nova vida dentro de si mesma. E enquanto você percebe que está exatamente onde deveria estar, diante desse portal, desse espaço sagrado, talvez sinta que algo começa a se revelar, como se uma presença começasse a se formar, bem ali diante de você. E aos poucos, você reconhece essa presença. Talvez seja uma figura que parece familiar, porque de alguma forma ela é uma parte de você. Observe como ela se apresenta. Talvez seja uma mulher que parece cansada, sobrecarregada, com os ombros tensos, o olhar meio apagado. Ou talvez ela se mostre bem pequena, encolhida, quase invisível, como se estivesse tentando não ocupar espaço, tentando não incomodar, tentando não desagradar. E talvez você perceba que essa mulher, essa parte, carrega nas mãos ou nos ombros o peso de uma vida inteira tentando agradar, ser aceita, ser amada. Ela aprendeu que precisava dizer sim, quando na verdade queria dizer não. Que precisava sorrir,
mesmo quando queria chorar. Que precisou tantas vezes engolir a própria voz, para não desagradar, para não gerar conflitos, para não ser rejeitada, não ser deixada para trás. Perceba que ela te olha agora, talvez com tristeza, com cansaço ou quem sabe com alívio, porque algo dentro dela sabe que esse momento finalmente chegou, o momento de ser vista, de ser reconhecida, de ser honrada, por tudo o que ela fez, por tudo o que ela tentou fazer, por tudo o que ela suportou. Ela fez o melhor que pôde, com o que sabia, com as ferramentas que tinha, para proteger você, para garantir que você fosse amada, aceita, pertencente. Mas, olhando nos olhos dela, agora você entende que não precisa mais desse papel, dessa máscara, desse peso. E talvez se permita, por alguns instantes, apenas olhar. Olhar com compaixão, com amor, com gratidão. Porque, por mais que esse padrão tenha trazido dor, tenha gerado cansaço, preocupação, tristeza, ele só existia porque queria te proteger. E, nesse momento, você reconhece isso, honra essa versão, agradece. E percebe que é chegada a hora de se despedir, porque essa versão já não representa quem você se torna, quem você escolhe ser. E algo dentro de você sabe, sente, percebe que essa despedida não é uma rejeição, não é um abandono, é uma liberação, é um encerramento de ciclo, é um ato de amor, por ela e por você. E enquanto você olha para essa mulher, para essa parte, que por tanto tempo assumiu esse papel, de agradar, de se anular, de carregar o peso de não desagradar ninguém, perceba que algo em você se abre para esse encontro. Talvez por um instante, você se aproxime um pouco mais. E, olhando nos olhos dela, com toda a compaixão, com todo o amor, com toda a verdade, você começa a falar. Eu vejo você. Eu reconheço tudo o que você fez por mim. Eu sei que você só queria me proteger. E talvez nesse instante você perceba que ela se emociona. Talvez abaixe a cabeça ou solte um suspiro, como se estivesse sendo finalmente reconhecida. E você continua. Eu sei que você tentou me manter segura. Tentou garantir que eu fosse aceita, que eu fosse amada, que eu não fosse rejeitada. E por muito tempo, você fez isso carregando um peso enorme para que eu não sofresse. Talvez nesse momento, lágrimas escorram pelos olhos dela, ou talvez um sorriso tímido apareça, porque algo nela sente que, finalmente, você entende o que ela tentou fazer. E você continua. Você fez o melhor que pôde, com tudo o que sabia, com tudo o que tinha. Eu honro você. Eu honro tudo o que você tentou fazer por mim. Talvez até perceba que, por alguns instantes, o corpo dela comece a relaxar, como se aquele peso que ela carregava por tanto tempo começasse a ficar mais leve. E você diz, eu sei que você só queria amor, segurança, aceitação, proteção. Eu te agradeço por isso, de verdade, do fundo da minha alma. Perceba se faz sentido, se talvez suas mãos queiram se estender em direção a ela. Talvez para entregar algo, um gesto de gratidão, uma flor, uma pequena luz, ou simplesmente um olhar. Aquele olhar que diz tudo, que carrega amor, que carrega respeito, que carrega gratidão. Enquanto isso acontece, talvez perceba que ela começa a mudar. O semblante fica mais leve, os ombros se soltam, o olhar volta a brilhar, como se algo nela soubesse que o papel dela foi cumprido. E você diz, eu sei que eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais me anular. Eu não preciso mais agradar para ser amada. Eu não preciso mais carregar esse peso. Agora eu sou adulta. Eu me escolho, eu me cuido, eu me protejo. E talvez nesse instante
você perceba que ela entende. Ela entende que você cresceu, que você está pronta, que você não precisa mais dessa máscara, desse papel. E nesse instante, algo nela começa a se preparar para soltar, para liberar, para se transformar. Porque agora tudo está claro, tudo está entendido, tudo está honrado. E o próximo passo está prestes a acontecer. E agora, depois desse encontro, depois desse diálogo, depois desse reconhecimento, talvez você perceba que algo dentro de você começa a se abrir. Como se uma clareza, uma força, uma certeza tomasse conta de cada célula do seu corpo. Porque agora você sabe que chegou o momento de soltar, de liberar, de se despedir da velha identidade. E nesse instante, talvez perceba que, bem ali, no centro desse espaço sagrado, começa a se formar um círculo de luz, uma chama suave, brilhante, pulsante, acolhedora. Ou talvez uma fogueira, daquelas que não queimam, mas transformam. Uma chama sagrada, que não destrói, que não machuca, mas que transmuta, que purifica, que libera. Perceba essa energia. Ela vibra, ela respira, ela te chama. E nesse momento, talvez você olhe mais uma vez para essa versão. Essa mulher que por tanto tempo tentou te proteger. E olhando nos olhos dela, você pode dizer: eu te honro, eu te agradeço, eu te libero. Eu te solto com amor, com gratidão, com respeito. Eu não preciso mais desse papel. Eu não preciso mais me anular. Eu não preciso mais carregar esse peso. A partir de agora, eu me escolho, eu me priorizo, eu me amo. E talvez nesse instante, você e ela saibam que isso não é uma rejeição, não é um abandono. É amor, é libertação, é cura. E aos poucos, talvez essa mulher, essa velha identidade, começa a caminhar em direção a essa chama, passo após passo. E à medida que ela se aproxima, talvez comece a se dissolver em partículas de luz, em poeira dourada, em energia pura, como se tudo aquilo que ela carregava se transformasse agora em amor, em leveza, em liberdade. Perceba se faz sentido ver essa energia se elevando, se espalhando, se transformando. E nesse instante, talvez perceba que junto com ela se vai todo o peso, toda a culpa, todo o medo, toda a necessidade de agradar, de se anular, de se calar. Tudo isso agora se dissolve, se libera, se transforma. Porque agora você entende que não precisa mais disso. Agora você é livre. Livre para ser quem você é. Livre para se escolher, para se colocar em primeiro lugar, para viver a sua verdade. E talvez nesse instante você sinta no seu corpo, na sua pele, no seu coração essa leveza, essa liberdade, essa expansão. Como se um espaço enorme se abrisse dentro de você. O espaço para a sua nova identidade, para a sua nova versão, para a sua nova verdade. E olhando para essa chama, você percebe que tudo aquilo que precisava ir já foi. E o que fica é apenas amor, sabedoria, gratidão, força e presença. E talvez, nesse instante, você perceba que algo surge desse fogo, dessa luz, talvez uma joia, um símbolo, uma luz, uma palavra, algo que representa a sua liberdade, a sua verdade, a sua nova versão. Receba isso, segure isso, sinta isso, porque a partir de agora, isso faz parte de você. É como se você dissesse para si mesma, de forma clara, firme e amorosa: eu nunca mais me abandono. Eu nunca mais me deixo para trás. Eu me escolho, eu me priorizo, eu sou livre para ser quem eu sou. E, aos poucos,
Perceba como essa energia se estabiliza, se ancora dentro de você, como se todo o seu campo, todo o seu corpo, todo o seu ser se reconfigurasse agora para uma nova frequência, para uma nova realidade interna, porque agora você está livre, inteira, completa, dona de si. E o ciclo está encerrado, o ciclo da boazinha, daquela que se anulava, daquela que se colocava em último lugar. Esse ciclo fica no passado e, a partir de agora, uma nova jornada se inicia. E agora, depois de tudo, depois de ter se libertado, de ter deixado para trás a velha identidade, perceba que algo dentro de você se abre, como se um espaço enorme estivesse pronto. Pronto para receber algo novo, algo verdadeiro, algo que sempre esteve aí, mas que agora se revela. E nesse instante, perceba que à sua frente, um pouco mais adiante, surge uma presença, uma luz, uma energia, uma figura que começa a se aproximar. E talvez, de imediato, você já reconheça. Porque, mesmo que pareça incrivelmente forte, linda, plena, dona de si, existe algo nessa presença que faz o seu coração bater diferente. Porque, de alguma forma, você sabe, você sente, é você, a sua nova versão, que já vive no futuro, a mulher que você está se tornando, a mulher que você já é, por direito. Perceba como ela anda, como ela se move, como ela pisa firme no chão, com leveza, com confiança, com presença. Sinta a força que ela transmite, só pelo jeito de caminhar, de ocupar o espaço. Observe o olhar dela, firme, claro, presente, como quem sabe quem realmente é. E, ao mesmo tempo, doce, acolhedor, cheio de amor, cheio de vida. Veja como ela sorri, como ela se posiciona, como ela existe no mundo. Perceba como ela não carrega mais o peso de tentar agradar, de se calar, de se encolher. Ela anda com leveza, com segurança, como quem sabe que pertence, que tem valor, que é suficiente. Observe o corpo dela, a postura, o jeito que ela respira, o jeito que ela olha para o mundo, o jeito que ela se olha. É como se cada célula dela gritasse silenciosamente: eu me escolho, eu me pertenço, eu sou livre para ser quem eu sou. Veja as roupas que ela usa, se são leves ou poderosas, coloridas ou neutras, simples ou sofisticadas. Perceba que tudo nela combina com quem ela é, com a verdade dela. Sinta a energia que ela carrega. É uma energia de quem não aceita mais se diminuir, se esconder, se abandonar. Ela aprendeu que se escolher é um ato de amor, não de egoísmo. Ela aprendeu que dizer não é estabelecer limites, é sagrado. E que se colocar em primeiro lugar é o que permite amar de verdade. Perceba que, quanto mais você olha para ela, mais você sente que não há separação, que ela é você. Você na sua melhor versão, na sua versão mais autêntica, mais livre, mais inteira. E talvez, enquanto percebe isso, sinta algo dentro de você começando a se alinhar, como se todas as suas células, todo o seu corpo, todo o seu ser se reconhecesse nela. Porque essa mulher sempre esteve aqui, dentro de você. E agora ela se mostra, ela se revela, ela se apresenta para que você se lembre de quem você é, para que você se reconecte com a sua essência, para que você sinta no mais profundo do seu ser que você é dona de si, que você se escolhe, que você se pertence e que a partir de agora é isso o que te define. E agora, diante dessa mulher, dessa versão que você é, na sua forma mais plena, talvez você queira observar, perceber, sentir cada detalhe. Perceba o jeito que ela se movimenta, leve, natural, sem pressa, sem tensão.
Ela não precisa provar nada para ninguém, nem para ela mesma. Observa como ela ocupa o espaço, como ela anda com a coluna ereta, o peito aberto, os ombros soltos, o olhar sereno, forte, confiante, presente. Ela não foge, ela não se esconde, ela não se diminui. Ela se permite estar por inteira, por inteiro. Perceba o sorriso que surge de forma fácil, natural, porque ela se sente bem na sua própria pele. Sinta o campo de energia dela. É como se ela emanasse uma presença magnética, uma vibração de quem sabe quem é, de quem não precisa mais se moldar para caber em lugar nenhum. Ela se basta, ela se honra, ela se ama. Perceba como ela fala. O tom de voz é calmo, firme, doce, ao mesmo tempo forte e amoroso. Ela fala o que precisa ser dito, com clareza, com respeito, com verdade. Ela se posiciona, ela se coloca, ela não se anula mais, ela não engole palavras, nem sentimentos. Observa como ela se cuida, com carinho, com respeito, com prioridade. Ela não se abandona, ela não se deixa para depois. Ela aprendeu que estar bem com ela mesma é o que faz ela transbordar para o mundo. Sinta o corpo dela, livre, solto, presente, cheio de vida. Veja como ela se veste, de um jeito que honra quem ela é, que reflete a sua verdade. Talvez roupas leves, confortáveis, ou talvez roupas que transmitam força, beleza, autenticidade. Tudo nela diz sem palavras: eu sou dona de mim, eu me escolho, eu me priorizo, eu sou livre para ser quem eu sou. Perceba como ela cuida do próprio tempo, dos próprios limites. Ela entende que cada não é um sim para si mesma. Ela não se culpa por se escolher, por se amar, por se priorizar. Ela aprendeu que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor. Veja o jeito que ela se relaciona com outras pessoas, com o mundo, sem carregar o peso de agradar, de se moldar, de se anular. Ela se entrega de forma leve, verdadeira, autêntica. E, ao mesmo tempo, ela sabe se proteger, se cuidar, dizer não, impor limites. Ela aprendeu que o amor próprio é a base de tudo. E quanto mais ela se escolhe, mais ela se sente forte, livre, inteira. Perceba que a vida dela reflete isso. As escolhas, os caminhos, as relações. Tudo agora está alinhado com quem ela é, com quem ela escolheu se tornar, com quem ela sempre foi por dentro. Porque agora ela lembra, ela sabe, ela sente que não precisa mais de máscaras, de papéis, de pesos. Ela é na sua forma mais verdadeira, mais linda, mais inteira. E talvez, nesse instante, você perceba que essa mulher é você. Que isso sempre esteve aí, dentro de você, esperando o momento certo para se revelar, para se ativar, para se tornar quem você nasceu para ser. E agora, enquanto você observa essa mulher, que é você, na sua forma mais plena, mais livre, mais segura, mais autêntica, mais inteira, perceba que algo começa a acontecer. É como se a linha que separa vocês começasse a desaparecer. Como se a cada respiração você sentisse que essa mulher não está lá fora de você. Ela está aqui. Ela é você. E aos poucos, talvez perceba que uma luz, uma energia começa a se mover do campo dela para o seu campo, do corpo dela para o seu corpo, como se cada célula dela fosse se conectando, se alinhando, se integrando ao seu corpo, ao seu ser. Sinta essa energia preenchendo cada parte, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, por dentro, por fora, por todo o seu campo, como se essa fusão estivesse ativando uma nova frequência.
a frequência da mulher que se escolhe, da mulher que se pertence, da mulher que é dona de si, que se prioriza, que se honra. Sinta essa presença tomando conta de você, como se agora não houvesse mais separação. Ela e você são apenas uma. Perceba o jeito que o seu corpo se alinha. Talvez suas costas se endireitem, seus ombros se abram, seu peito se expanda e, junto com isso, um sorriso surge naturalmente. Um sorriso de quem se reencontrou, de quem se pertence, de quem voltou para casa, dentro de si mesma. E talvez, nesse instante, você perceba que a sua mente, o seu coração, o seu corpo, o seu campo estão se reconfigurando agora para refletir essa nova versão, essa nova identidade, essa nova frequência. E você pode dizer para si mesma: eu sou dona de mim, eu me escolho, eu me priorizo, eu sou livre para ser quem eu sou, eu me pertenço. Sinta como essas palavras não são apenas palavras, são códigos, são chaves, ativações que se espalham por todo o seu sistema, por toda a sua mente, por todo o seu corpo, por toda a sua alma. E cada célula, cada partícula, cada espaço, dentro e fora de você, passa a vibrar nessa nova frequência. Na frequência da mulher que se ama, da mulher que se honra, da mulher que não se abandona, da mulher que se escolhe todos os dias, sem culpa, sem medo. Porque agora está claro, está firmado, está selado. O velho ciclo ficou para trás e, a partir de agora, o que te define é a sua verdade, o seu amor próprio, a sua liberdade, a sua força, a sua autenticidade, a sua inteireza. Sinta o quanto isso é real, o quanto isso é verdadeiro. Perceba o quanto isso já faz parte de você. Porque sim, essa mulher sempre esteve aí, dentro de você, esperando o momento de ser lembrada, de ser ativada, de ser escolhida. E agora, isso está feito, isso está selado, isso está integrado. Porque você é e sempre foi dona de si, inteira, completa, livre, segura, autêntica, para ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E agora, com essa nova versão totalmente ativada, integrada, consolidada, sinta o quanto tudo está diferente aqui dentro. Perceba que algo em você se alinha, se firma, se estabiliza, como se cada célula, cada espaço, cada parte do seu corpo, da sua mente, da sua alma, soubesse que agora não tem mais volta, que agora está feito, está selado, está firmado. O ciclo anterior ficou para trás, as velhas máscaras, as velhas amarras, as velhas feridas foram liberadas, foram dissolvidas, foram curadas. E, a partir de agora, é essa versão que te define. A mulher que se escolhe, a mulher que se honra, a mulher que se prioriza, que se coloca no centro da própria vida. E talvez, nesse instante, você queira respirar fundo. Permitir que essa respiração se espalhe por todo o seu ser, como se cada inspiração ancorasse mais e mais esse estado, essa frequência, essa verdade. E para que tudo isso fique ainda mais forte, mais estável, mais sólido, talvez você queira criar agora um gesto, um símbolo, uma âncora, que pode ser levar uma das mãos sobre o seu coração, ou talvez fechar os punhos com firmeza, ou quem sabe apenas respirar profundamente e dizer para si mesma: eu me escolho, eu me pertenço, eu sou dona de mim, eu nunca mais me abandono. Repita na sua mente, ou em voz alta se quiser. Sinta cada uma dessas palavras se espalhando, se enraizando, se instalando no mais profundo do seu corpo, da sua mente, da sua alma,
como se elas se tornassem parte de quem você é. E enquanto isso acontece, perceba que ao redor de você existe um campo de luz, de força, de amor, de liberdade. Esse campo é seu, é a sua nova frequência. E a partir de agora, toda vez que você quiser, toda vez que você precisar, basta levar a mão ao peito ou apertar os punhos, ou talvez respirar profundamente para se reconectar com essa mulher que é você, para se lembrar que você se pertence, que você se escolhe, que você se ama, que você se honra e que você nunca mais se abandona. Perceba que isso está firmado e à medida que sente essa verdade se enraizando, se expandindo, talvez você perceba que possa começar a trazer a sua atenção de volta para o aqui, para o agora, para o seu corpo físico, sabendo que tudo o que foi feito permanece aqui, permanece ativo, permanece integrado, permanece disponível para você, sempre que quiser, sempre que precisar, porque agora isso não é mais uma visualização, uma imaginação, uma possibilidade. Agora, isso é quem você é. Isso é o que te define, o que te conduz, o que te sustenta. E, aos poucos, se quiser, pode começar a respirar mais profundamente, movimentar seus pés, suas mãos, sentindo que volta para cá, para o agora. Mas volta diferente, volta inteira, volta livre, volta segura, volta autêntica, volta dona de si, para viver, para escolher, para se honrar, para se amar, para se priorizar, porque agora está feito, está selado, está firmado, e você nunca mais se abandona.